Boa noite, amados seres de luz. Muito bem-vindos ao Cocriando a Nova Terra. Este projeto trazido pelo Comando da Luz e que preenche infinitamente o meu coração. Vocês estão me ouvindo? Eu estou simultaneamente no YouTube e no Instagram. Estão me ouvindo? Obrigada! No YouTube não sei, ainda não me responderam. Mas, enfim, esse é o nosso projeto, Cocriando a Nova Terra, e hoje nós vamos falar sobre o poder do silêncio. Hoje é o nosso 11º encontro, e nós só teremos mais um encontro e termina essa série, como foi pedido. Esse é um trabalho para esclarecimento, para que nós possamos nos tornar efetivamente os co-criadores da nova Terra. E como vamos falar do poder do silêncio, gente, eu estou na necessidade de ficar em silêncio, mas não dá para fazer a live calada, então eu vou ter que falar. O silêncio tem entrado muito a miúde na minha vida. E uma coisa que me chamou muita atenção foi alguns anos atrás, quando eu li ou ouvi, já não me recordo, sobre o silêncio entre as palavras, entre as frases, entre os momentos. E eu fiz muitas reflexões sobre isso. Porque eu percebo que nós temos uma necessidade de falar. Nós, seres humanos, que estamos no planeta Terra, gostamos de falar. E por gostarmos tanto de falar, nós, muitas vezes, nos perdemos de nós mesmos. Nos perdemos porque não temos tempo suficiente para entendermos a nós mesmos, para entendermos o nosso processo, para entendermos o que se requer naquele momento. Observe como você está falando, como você está manifestando a sua fala. A fala, ela expressa os pensamentos, as emoções. A fala, ela traz para fora o que está se manifestando dentro de nós. Como nós falamos e o que nós falamos, que faz toda a diferença. Como eu estou falando? Vocês podem, nesse momento, parar um instante e tomarem consciência de como vocês estão falando no seu cotidiano. A fala é apressada, é agitada, é ansiosa. A fala é calma. Boa noite, amores. É calma. A fala é silenciosa, é tranquila. O que você está emitindo quando fala?
Quais as palavras que você está proferindo? Essas palavras, elas têm uma conotação amorosa, feliz, harmoniosa, ou ela tem uma conotação pesada, densa, difícil, que leva para aspectos de tristeza, de medo, de incertezas. Essa avaliação, a partir dessa reflexão, é muito importante. Lembre-se, esse projeto é o projeto Cocriando a Nova Terra. E nós precisamos estar altamente conscientes de quem somos, do que estamos fazendo e como estamos manifestando as coisas aqui na Terra. Como estamos manifestando tudo. A manifestação, ela se dá a partir de um conjunto de coisas. Eu manifesto, sim, eu manifesto tudo o tempo inteiro. A partir dos meus pensamentos, das minhas falas, das minhas ações, das minhas emoções. Do quanto eu estou alinhado ao meu eu superior. O quanto eu estou verdadeiramente conectada comigo. O quanto eu tenho consciência do como eu estou falando e silenciando e me importando na vida. O ato de silenciar internamente nos leva para um processo de autoconhecimento profundo, se nós estivermos atentos e presentes. É um silêncio preenchido de nós mesmos. O silêncio, ele nos leva a espaços de resiliência. O silêncio nos leva a espaços de paz, de harmonia, de calma. O silêncio, ele vai fazer a transformação da humanidade. Quando nós percebermos que não há necessidade de tanta fala, de falarmos tanta coisa à toa, de falarmos coisas que não fazem sentido, que não têm conteúdo nenhum que seja edificante. E falar de uma forma tranquila toca muito mais as outras pessoas do que se falarmos de forma agitada e compulsiva. Nem sempre eu falei tão calma. E ainda há momentos em que eu falo um pouco mais rápido, um pouco mais agitado. Mas eu estava aqui fazendo uma conexão antes de entrarmos. E o espaço de paz era tão grande que ele convidava ao silêncio profundo. O silêncio para irmos ao encontro de nós mesmos. No caso, para que eu fosse ao encontro de mim mesma. É nesses momentos de silêncio que eu faço as conexões mais profundas. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ai, mas eu não sinto nada. Ah, mas eu não percebo a minha energia. E eu vou perguntar: você em algum momento silencia para se perceber?
para poder sentir. As pessoas dizem que não recebem informações do seu eu superior, que não estão conectados à sua essência, que não conseguem perceber isso. Mas por que não conseguem? Será que estão verdadeiramente desconectados? Uma vez que tudo no universo está conectado, onde mais nós estamos conectados? Nós mesmos. A nossa essência, o nosso eu superior, que nos manda informação o tempo inteiro. Na verdade, nós trocamos informação o tempo inteiro. E a gente não percebe porque nós não cultivamos momentos de silêncio. Eu não estou falando em meditação, eu estou falando em momentos de silêncio. Eu estou falando de silêncio interno, onde o silêncio externo pode contribuir ou não. Nós podemos estar num lugar onde recebemos informações do silêncio. O silêncio traz muita informação. A luz é informação. A luz se manifesta no silêncio. Então, nós estamos recebendo do silêncio e da luz o tempo inteiro. Vou convidar vocês a fazerem uma experiência. Passa uma semana. Se você não conseguir uma semana, faz 2 dias, onde você comece a falar mais pausadamente, onde haja silêncio entre as sílabas, entre as palavras e entre as frases. E observe o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua vida, nos seus relacionamentos. Exercite o silêncio na hora que você quiser chutar o pau da barraca, na hora que você chegar no seu limite. Exercite o silêncio. O silêncio externo é um convite ao silêncio externo. Desculpe. O silêncio externo é um convite ao silêncio interno. E o silêncio interno é um convite profundo à conexão com seu eu essencial. Esse é o nosso 11º encontro do Cocriando a Nova Terra. Ainda teremos mais um encontro. E hoje, nós trazemos nesse 11º encontro a pérola que é estar em silêncio. E se você tem a intenção de criar algo conscientemente na sua vida, você precisa estabelecer pausas para que as informações cheguem, para que você acesse o seu manancial. Você quer canalizar? Silencie. Você quer estabelecer bons relacionamentos? Silencie. Você quer viver uma vida calma e pacífica? Silencie. Você quer reconhecer quais são as habilidades inatas que você está desenvolvendo? Silencie. E receba do poder deste silêncio. Observe inteiramente, todos os dias, a todos os momentos, as suas palavras, as palavras que você está proferindo. Tem uma historinha muito falada e comentada a partir de uma experiência do Masaharu Emoto, se não me falha a memória. Ele fez experiências com a água, onde ele coletou água
de diversas origens e congelou pequenas gotículas de água umas placas. E quando ele retirou e ele olhou ao microscópio, ele viu as formas que aquela molécula da água tinha assumido. Aquela água que estava num reservatório contaminado, ela era escura e disforme. À medida em que a água ia se purificando, elas se tornavam lindos cristais, translúcidos, transparentes, de uma beleza incrível. Acho que todos nós já vimos alguma dessas fotos. A água mais cristalina foi de uma nascente. E daí se partiram várias outras experiências utilizando a palavra, colocando-se água em alguns recipientes. Foi-se colocado, atado a esse recipiente, palavras: ódio, raiva, tristeza, amor, felicidade, harmonia. E depois se observou ao microscópio o que tinha acontecido com aquela molécula da água. Aquelas moléculas que tinham recebido palavras de descaso, elas estavam tão escuras e disformes quanto a água poluída. Aquelas que receberam palavras amorosas, elas brilhavam e resplandeciam como a água da nascente. E essa experiência ela foi mais longe. Quando pegamos duas sementes iguais, em dois vasilhames iguais, com a mesma terra, e as plantamos, e as regamos todos os dias, e dizemos para elas palavras, sendo que para uma nós dizemos palavras de amor, de esperança, de felicidade, e para outra nós dizemos as palavras de descaso. O que acontece com essas sementes? Elas rasgam o invólucro, elas começam a brotar. Aquelas que recebem da energia do amor, da paz, da felicidade, ela brota, cresce, germina e fica maravilhosa. Aquela que recebe as palavras de descaso, elas morrem aos poucos. Qual é a reflexão que eu quero trazer? É o quanto as nossas palavras são importantes na nossa vida, assim como o silêncio. Imagine que o nosso corpo, ele é feito de mais de 70% de água. Nós somos pura energia, nós somos frequência. As palavras emitem frequências. Elas são frequência. Quando nós proferimos uma palavra, nós estamos emitindo frequência. Essas frequências, elas saindo de nós, é porque é o que está contido em nós. Quando nós falamos amor, paz, felicidade, harmonia, quando nós colocamos essa intenção na nossa fala e nos mobilizamos com essa movimentação energética, é isso que nós estamos levando para as outras pessoas que recebem todo o seu manancial de água no organismo, no corpo físico. Assim como nós também. Quando nós proferimos aquelas palavras que são de descaso, é isso que nós estamos levando para as pessoas.
E elas estão recebendo essa frequência energética no seu corpo, né? E registrando isso nas suas moléculas. Então, reparem a nossa responsabilidade conosco e com o todo, uma vez que tudo que falamos ressoa no universo. A palavra está refletindo o nosso pensamento e as nossas emoções. Então, o que eu falo reflete o que eu penso e o que eu sinto. Isso está dentro de mim. As minhas moléculas estão reagindo àquilo. Quando eu exponho aquilo, as moléculas das pessoas que estão recebendo aquela frequência vão reagir àquilo. Entendem como isso tudo é um ciclo? Onde nós fazemos parte diretamente da criação e cocriação de tudo, a partir dos nossos mais mínimos gestos, dos nossos micropensamentos, das nossas emoções. Quanto mais as minhas emoções estão um turbilhão, mais as minhas moléculas estão um turbilhão. Quanto mais eu silencio e eu acalmo, mais as minhas moléculas entram num estado de regeneração, de recuperação e de elevação de frequência. Para eu silenciar, eu preciso aquietar. E isso é imensamente poderoso. É muito poderoso. Só observem-se. Vou repetir para quem chegou depois. Um exercício. Durante 2 dias, se puder mais dias, mas pelo menos por 2 dias, observe as suas palavras e como você está falando. Coloque silêncio entre as sílabas, entre as palavras, entre as frases. E sinta como você vai se perceber quando você conscientemente fizer esse exercício. Observe o que você fala e como você fala. Com você e com todos os outros. Este exercício, ele vai lhe levar para um outro espaço, para um outro lugar. Lugar de muito amor, de muita autopercepção, onde você se encontra com você mesmo, onde você vai para um espaço profundo de autoconhecimento. Porque aí está tudo que você faz na reatividade. Tudo a que você reage. Tudo aquilo que ele tira da sua consciência e te leva para o espaço de inconsciência. E é onde nesse espaço de inconsciência você repete padrões repetitivos. Percebam o quanto pode ser valioso fazer esse exercício com amorosidade com você mesmo, sem crítica e sem julgamentos, sem lamentações, apenas você observando a você mesmo, vivendo a experiência do novo na sua vida, neste grande movimento de luz no seu ser.
Imagine se isso tudo mobiliza o seu corpo físico. Então, como isso mobiliza todo o seu campo energético? O seu campo é todo mobilizado o tempo inteiro. Ah, Jovelina, acabei de me comprometer com a fala, acabei e falhei. É isso aí, meu amor, a gente falha na hora que a gente começa o exercício. Mas é um exercício de autoobservação e de persistência. Ninguém fala, muda a forma de falar, de agir, ninguém muda o vocabulário de uma hora para outra. É um exercício de atenção, de autoconhecimento profundo que resulta na expansão da consciência. Pode ter certeza disso. E desde que eu cheguei nessa live, que há consciências querendo se comunicar, trazer mensagem. E eu sei o quanto é importante ouvirmos palavras e mensagens de consciências mais elevadas, aquelas que já têm a experiência e a vivência que a gente ainda não alcançou. Então, vamos silenciar um pouquinho e ouvir a partir do nosso coração que vamos receber muitas ativações de códigos de luz. Nós somos o próprio silêncio, se assim quisermos. Amados irmãos na luz, criaturas criadas diretamente da fonte da luz divina do amor, há uma grande preciosidade no silêncio, que é exatamente o tema que vocês estão tratando. Quando conseguirem perceber a profundidade que esse pequeno gesto pode lhe trazer, a clareza e a amplidão do caminho que se abrirá à sua frente, nunca mais deixarão de fazer. Vocês irem muito curiosos de como é a vida nas outras dimensões. Há uma pressa em querer chegar lá, atropelando o seu processo, muitas vezes. Uma das coisas que se requer, talvez a mais importante, é que vocês conheçam a vocês próprios, para que façam toda a transmutação necessária para ascenderem aos próximos passos. O caminho se dá passo a passo. E aí vocês ficam presos a querer saber como é a vida lá. Eu vou lhes contar um pouco de como é a vida lá. É paz. Onde se encontra a paz? No silêncio. Vocês acham que nós precisamos ficar tagarelando o tempo inteiro
contando como foram as nossas experiências com o namorado, com o pai, com a mãe. Vocês acham mesmo que nós passamos o tempo, como vocês denominam aqui, contando um monte de coisas uns aos outros? Nós vivemos no exercício da paz. Nós apenas nos olhamos, reconhecemos o Deus que habita em cada um dentro de nós. Nós olhamos ao nosso entorno e nos deparamos com a beleza que irradia de tudo. E entramos num estado de contemplação. Nós não precisamos discutir nem brigar por nada, porque há uma coerência entre aqueles que já estão transitando nessa outra dimensão. Nós não precisamos correr para lugar algum, para viver experiência alguma. Porque toda a experiência que vivemos está no momento presente. Nós não fazemos DR, como vocês dizem. Não há necessidade. Todos falamos o que for necessário para o outro, apenas com a nossa intenção. O outro, por sua vez, escuta e entende aquilo que está sendo levado até ele. A vida flui harmônica, sempre. Nós desenvolvemos as tarefas para as quais mais nos ajustamos, aquelas que nos trazem felicidade. Cada ser tem em si habilidades que são mais proeminentes que outras. Alguns gostam de arar a terra, outros gostam de ouvir a música, outros de fazê-la, outros de interpretar sonhos. Alguns gostam de formar família, outros têm a liderança, outros gostam apenas da contemplação e outros ainda de trabalhos manuais. Mas nós não classificamos numa escala de valores qual trabalho vale mais ou qual trabalho vale menos. E isso funciona de forma fluida. Não há necessidade de discutirmos sobre isso. Não há necessidade de impormos nada para ninguém.
O silêncio está presente em todas as relações. Não precisamos ouvir a músicas incessantemente que nos tirem do contato direto conosco. Começamos a perceber a unidade nas relações quando olhamos uns para os outros como parte de nós mesmos, de forma amorosa. Nós sentimos a brisa tocar o nosso corpo fluido como uma forma de carícia completamente prazerosa. Nós nos damos muitos momentos de prazer. Nos damos muitos momentos de silêncio. E quando estamos em coletivo, pensamos harmonicamente na mesma sintonia. Nós temos todos o mesmo propósito, o propósito do amor, da luz, da vida na sua maior expressão de beleza. Mas para tudo isso, queridos, nós construímos o silêncio em nossos corações. E assim, a paz se fez presente e depois fomos para o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Mas começamos nos conhecendo, fazendo ajustes e mudanças tão necessárias para que o próximo passo se descortinasse à nossa frente. E a partir dessa experiência, que é nossa enquanto coletivo, é que podemos falar para vocês da preciosidade que é começarem a exercitar esses espaços de silêncio, para que acessem a paz, a contemplação e a verdadeira realização do ser. Recebam a nossa gratidão, o nosso amor. Nós fazemos parte do comando da luz e amamos muito vocês. E assim é, meus amados, a importância do silêncio. E assim a felicidade se faz nas nossas vidas, a partir dos pequenos momentos que começamos a experimentar. Gratidão, gratidão, gratidão. Na próxima semana voltamos com o nosso último episódio do Co-Criando a Nova Terra. Beijo no coração, amamos vocês e até mais.